Quem é o inimigo do Salvador? Sistema religioso? Sistema religioso. Esse mundo jaz No maligno. no maligno do sistema religioso. Aí você fala, mas o prefeito, o presidente da república, eles não são religiosos, amado? O nome de praça que tem aí, tudo com nome de coisa religiosa. Tudo que esses caras do governo colocam o nome por aí, tudo religioso. Não vê aí que botaram até como é que chama? Horus, Programa de Distribuição de Governo? É. Horus. Os próprios donos do mundo são religiosos. São totalmente religiosos. É o sistema religioso. Então o mundo jaz no sistema religioso. Esse é o diabo, o inimigo. Tá certo? Aquele diabo que se fala é inimigo nosso, não do Criador. O inimigo do Criador é esse que está aí. É o sistema religioso. Vamos lá, Madinha, mais 2 minutos aí, dá para ir mais à frente um pouquinho, eu acho. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir ter convosco, e fui impedido até agora. Impedido não é porque, não pude porque tive que fazer outra coisa. Impedido, amada, porque os caras andavam apedrejando Paulo, quase matando, levando ele preso. Ele estava possivelmente nessa época aí preso. Tá certo? Certo. Vai. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir ter convosco, e fui impedido até agora, para colher algum fruto também entre vós, como entre as outras nações. Pois eu me sinto devedor a gregos, e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Daí meu propósito de levar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Sim. Na verdade, eu não me envergonho do evangelho. Ele é força do Criador para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça do Criador se revela pela fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Essa citação de Paulo está escrito, né? O justo viverá pela fé. Ele está citando a Escritura, que já dizia isso. Nós fomos justificados pelo Salvador. Vivemos pela fé no Salvador. Certo. Quando ele fala em confortar as pessoas, em acordo com a fé que temos na ressurreição e na vida eterna. E não de que vai conseguir uma casa, um carro, uma coisa desse tipo terrena, né, amada? Sim. Agora, por que não me envergonho do Evangelho? Pois é o poder do Criador para a salvação. As boas novas, esse Evangelho corrompido que o nome virou Evangelho. Tá certo? Não me envergonho de pregar as boas novas do reino, pois as boas novas é o poder do Criador para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque veio para os judeus primeiro. E também do grego, porque nele se descobre a justiça do Criador da fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá em fé. Amadinha, vamos terminar mais esse bloco, a gente volta. Certo. Manifesta-se com efeito a ira do Criador, do alto do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer do Criador é manifesto entre eles, pois o Criador lhe o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa, pois, tendo conhecido ao Eterno, não o honraram como Criador, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Eterno incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso o Criador os entregou, segundo o desejo dos seus corações, à impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade do Criador pela mentira, e adoraram e serviram a criatura, em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Vai, amadinha. Por isso o Criador os entregou às paixões
aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. Sim. E como não julgaram bom ter o conhecimento do Criador, o Criador os entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém. Sim. Repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícias, cheio de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos do Altíssimo, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos do mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração, sem piedade, apesar de conhecerem a sentença do Altíssimo, que declara digno de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aprovam os que as praticam. Vamos lá. Por isso és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, porque, julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas que tu julgas. Sabemos que o julgamento do Altíssimo se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticais tais ações. Ou pensas tu, ó homem, que julgas os que tais ações praticam e tu mesmo as praticas, que escaparás ao julgamento do Altíssimo? Amadinha, o apóstolo Shaul, apóstolo dos gentios, chamados diretamente pelo Salvador para ser apóstolo, né? Ele está escrevendo para quem mesmo, hein? Para os romanos. Para os romanos. É bom lembrar sempre disso. Certo. Tá certo? Ele começa, onde você começou este assunto que está aí agora em questão, ele fala que essas pessoas sabem de alguma coisa, mas escondem. Você lembra bem como é que foi a leitura? Manifesta-se com efeito a ira do Altíssimo, do alto do céu contra toda impiedade. Aí ele começa agora a falar dessas questões de impiedade e injustiça dos homens, Certo. que detêm a verdade, que guarda a verdade, que Sim. esconde a verdade e Certo. pratica a injustiça. Porquanto o Criador, que se pode conhecer nele, se manifesta, porque o Criador lhe o manifestou. Manifestou neles, quer dizer, deu a eles a conhecer verdadeiramente o Criador. Esse pessoal que o Criador está falando é quem? Os romanos. Os romanos. Agora, quando ele vai falar dos romanos, ele bate numa ferida forte. Ele fala sobre homossexualismo masculino, feminino, sabe? Práticas terríveis que Roma vem fazendo há muito tempo. Tá certo, amada? É verdade. É verdade. Sim. E eu creio que vale a pena a gente parar para pensar sobre esse aspecto no seguinte. Eles conhecem a verdade, mas a escondem. Tá certo? Essa passagem que Paulo fala aos romanos colabora com muitas outras. Certo. Dizem, foi dito inclusive que eles detêm a chave do conhecimento. Nem entra e nem deixa que outros entrem. Amada, não está falando do sistema religioso atual diretamente. Verdade. Mas algumas coisas você vê que parece muito com o sistema religioso atual. E se você levar em conta, amada, que o sistema religioso protestante que está aí nasceu de Roma, isso é fato. É verdade. Ou não nasceu de Roma? Sim. Então você vê que é uma sequência do que estava aí. De repente, os pastores hoje, os pregadores, quem vive no sistema religioso protestante, não tem tais práticas terríveis como Roma teve. Sim. Tá certo? Então, não é que se assemelham em tudo, mas em muitas coisas se assemelham, amada, ao que Roma começou lá e que Paulo condenou. Mudaram a verdade do Criador em mentira. Amada, mudaram. Isso é passado, futuro, presente.
Mudaram. Passado. Mudaram a glória, quer dizer, a honra, né, do Criador, que é incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e até de aves, de quadrúpedes, de répteis. Já disseram que o Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo é pomba, amada? Não. Não é de jeito nenhum, é o Espírito do Criador. Nunca foi pomba. Amada, o catolicismo adora o Papa, não tem como negar. Qual católico não vê o Papa como um Deus na Terra? Verdade. E o protestante, amada? Fala mal de um Valdomiro para um membro dele. Fala mal de um Macedo para um membro da Universal. Fala mal de um R.R. Soares para um membro da Igreja da Graça. Fale mal até mesmo de um Davi Miranda para um membro da Deus é Amor. Não são seus deuses, amado? Sim. Não deveria ser, mas são tratados como os deuses. É verdade. O que Paulo falou naquela época para o romano não se aplica mais hoje ou se aplica? Ah, se aplica. Se aplica. E com mais intensidade. Com mais intensidade, que o povo aumentou muito. Então tudo isso também aumentou muito. Entende? Entendo. Na verdade, quando Roma, um processo religioso político dominava aquele local, até porque, amada, sempre foi político religioso. Porque adoravam a muitos deuses, Apolo, mas sempre adoraram. Certo. E os próprios generais lá, que era o que? Era o. Como é que chama? Imperadores, eram deuses. Então sempre foram religiosos políticos ou políticos religiosos. Depois Constantino descambou porque ele criou, que era o cristianismo. Mas antes já eram religiosos, sempre foram. Então você vê que se enquadra totalmente. Paulo, para poder assinar embaixo do que a gente está dizendo aqui, Paulo está escrevendo para eles, aos romanos. Certo. Não é verdade? Verdade. Então você vê que tudo isso é muito interligado. Então, quando Paulo está descendo agora o porrete, ó, olha aqui o que eles falaram, ó. Mudaram a glória do Criador corruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, até de quadrúpedes e répteis. Por isso também o Criador os entregou a concupiscência dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos em si. E mudaram a verdade do Criador em mentira. É o que está mudado até hoje. Nós não temos hoje, amada, a verdade como verdade. Nós temos hoje a mentira como verdade. E Paulo fala sobre isso, de quem mudou essa verdade, tornou a verdade nessa mentira que está aí hoje. Não é verdade? Pois mudaram a verdade do Criador em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Aí vai embora, vai seguindo, descendo o cacete, e agora você vai continuar, minha rica.